Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, eu sou evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário, escreve aí. Se você foi meu ex-aluno, coloca aí. Eu achei tão lindo o Ricardo colocar lá. Eu sou professora já aposentada, já tive vários alunos. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Nós vamos entrar em João 18. Jesus no Getsemane. Jesus terminou de fazer essa oração maravilhosa aqui no capítulo 17, que é a oração sacerdotal. E agora, tendo Jesus dito essas palavras no capítulo 17, vamos entrar no capítulo 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro chamado Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles, né? E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos príncipes sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, porque Judas sabia onde que Jesus andava, né? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Judas, o traidor, também estava com aqueles fariseus saduceus, né? Os guardadores da lei, mas não guardavam nada no coração, né? Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que eu sou. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes para se cumprir a palavra que eu disse. Não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou uma espada, que ele era colérico, né? Ele era uma pessoa assim, que agia por impulso. Ele arrancou uma espada que trazia e cortou a orelha do sumo sacerdote. E feriu o servo do sumo... aliás, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E a orelha direita. E o nome desse servo do sumo sacerdote era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete essa espada na bainha. Coloca essa espada de novo no lugar. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu. Só eu vou beber o cálice que o meu pai mandou. Talvez ele não entendeu nada, né? Você vai beber o cálice que eu vou beber? Então, Jesus perante Anás. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e planejaram o que ia fazer. Planejaram de si. E conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. E Pedro agora nega Jesus. Hoje não foi só Pedro, não. Os outros deixaram Jesus a sós, né? Mas o marcante aqui foi dois tipos de pecado, né? O de Judas Iscariotes, que foi para a morte eterna, né? Para o inferno. E Jesus e Pedro para tratamento. Existem pecados em nossas vidas que cometemos que é para Deus tratar conosco. Simão Pedro e os outros discípulos seguiam a Jesus. Sendo estes discípulos conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio desde com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou com o encarregado da porta, e levou a Pedro para dentro. Então a criada
encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também é um dos discípulos desse homem? Aí Pedro respondeu imediatamente: não sou eu. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e Pedro estava se esquentando, aquentando, né? Pedro estava no meio deles, junto, também se aquentando. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada dizem oculto. Por que vocês estão me interrogando? Eu não escondi nada de ninguém. Né? Replicou Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manjetado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. De novo, agora Pedro nega Jesus, gente. Lá estava Simão Pedro se aquentando-se. Perguntou-lhe, pois, de novo alguém: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decapitado a orelha, perguntou-lhe: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro chorou. Aqui não fala, porque aqui a tradução aqui do João não conta detalhes que em outros evangelhos contam. Por isso que é bom ler os 4 evangelhos. E aqui, gente, aqui só lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois, agora, Jesus está perante Pilatos. Depois pegaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles entraram no pretório para não se contaminarem, porém comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles, que a acusação trazeis a este homem? Respondeu: se este não fosse malfeitor, vocês não me entregaria. Replicou Pilatos: vós outros e julgai-o segundo a vossa lei? Respondeu-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Pilatos interroga Jesus. Pilatos não via mal nenhum nele, mas geralmente uma pessoa política, o trem pode estar até errado, mas a pessoa política, ela muitas vezes faz para agradar a pessoa, mesmo não concordando. Então, o crente na política tem que tomar muito cuidado, né? Tornou-se Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? Para me saber? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e vim para isso ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e disse-lhe: eu acho que não há crime nenhum nele. Não estou vendo crime nele. É costume entre vós que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Estava, né? Por ocasião da Páscoa, é costume. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus?
Vou soltar o rei dos judeus, que eu não vejo nada de errado nele. Aí, uma voz, né? Eles falaram assim, então uma voz, então gritaram todos novamente, não queremos, não queremos que solte ele, solte Barrabás. E eles gritaram que preferiam soltar Barrabás do que soltar a Jesus. Infelizmente, gente, no mundo tereis aflição. Jesus teve aflição e ele venceu. Então, paramos aí no capítulo 18 e amanhã a gente entra no 19. Deixa seu like, me segue lá, tá? Eu sou a evangelista Patrícia. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Comenta, gente!